Oi. Pronto. Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Amém. Muito bom o festejo de celebração de aniversário da nossa sociedade masculina. Que Deus possa abençoar a cada homem que compõe essa sociedade. Se você ainda não faz parte, nos reunimos de 15 em 15, terça-feira de cada mês. Só trazendo algumas informações, na próxima terça, nós teremos a presença do missionário da Junta de Missões Nacionais. Próxima terça, às 19 horas, de maneira excepcional, nós teremos uma celebração onde ouviremos a palavra missionária vinda do servo. Então, que os irmãos possam se encontrar aqui na próxima terça, Deus permitindo, para juntos ouvirmos o que Deus tem a falar conosco e do que Ele vem fazendo, né, no avanço do reino de Deus. E na próxima quarta, depois de terça, nós teremos um culto voltado todo para o Setembro Amarelo, né? Então teremos uma palavra voltada para essa temática. Então convide pessoas, né, para que estejamos aqui reunidos também e saibamos como interagir em um período tão difícil emocionalmente para algumas pessoas, e que o mês de setembro é dedicado a esse tipo de preocupação. Como hoje é o aniversário da sociedade masculina, nós falaremos um assunto voltado aos homens, mas que será bom também para as mulheres, né? Aquelas que já são casadas, né? Olha o que a gente aprendeu domingo à noite. Aquelas que pretendem iniciar um namoro, ou já estão noivas, ou vão casar, olha, lembra como é que você deve realmente ser. Então, haverá utilidade para cada um de nós a temática de hoje, que é masculinidade à luz da Bíblia. E eu queria pegar um texto base, que é Gênesis 1, do 26 ao 27. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 1, 26 e 27. Alô, Lício. Acharam? Diz assim a palavra: Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Masculinidade à luz da Bíblia. Não é nada fácil nós falarmos no tempo em que vivemos sobre masculinidade. E a razão da dificuldade em falarmos nessa temática se deve ao fato de que o nosso tempo é desconfiado com tudo aquilo que é masculino. Porque parece que o termo masculino, masculinidade, já vem atrelado a tudo aquilo que é ruim. Algumas pessoas associam masculinidade a praticamente todo tipo de opressão, ou como se costuma falar, o patriarcado opressor. Por sua vez, meus irmãos, estamos com dificuldade também de encontrar bons exemplos de masculinidade atualmente, das mais diversas frentes, seja ela esportiva, empresarial, política, cultural e por aí vai. É claro que existem bons exemplos, mas dificilmente os bons exemplos de masculinidade vão aparecer em mídia. E isso por quê? Porque o mal, ele é por natureza inflacionário. Ele procura ser mais do que o que ele na verdade é. E os maus exemplos de masculinidade parecem ser superiores aos bons exemplos. Haja vista que bons exemplos não aparecem em noticiário. O que dá notícia são simplesmente os maus exemplos. Quando nós nos propomos a falar sobre masculinidade, nós não podemos cometer alguns equívocos, alguns erros, que é trazer alguma espécie de estereótipo do nosso próprio tempo, ou de um tempo
que já passou. E aí trazemos um estereótipo do nosso tempo, ou de um tempo que já não existe, e procuramos o quê? Dar uma fina camada de verniz das Escrituras para sustentar um comportamento que, na verdade, não é aquilo que a Bíblia nos recomenda. Quando nós nos propomos a falar sobre masculinidade, o nosso grande segredo não é ser o homem que achamos que devemos ser. Não é isso. O grande segredo está em ser o homem que Deus quer que sejamos. É essa grande virada de chave, que todos nós aqui que somos homens, ou os que são homens aqui, né? Todos nós aqui não somos homens, né? Como é complicado isso, mas todos os homens que estão aqui precisam fazer essa virada de chave. O importante, meus irmãos, não é tanto a masculinidade como a entendemos. Porque se eu perguntasse aqui, haveriam vários entendimentos do que é ser homem e daquilo que se espera de um homem. O importante é a masculinidade como Deus a projetou. É essa a diferença que precisamos trazer para Mike Nick ou para o nosso próprio tempo. Já que nos propomos a falar sobre essa temática, eu quero fazer uma pergunta, não precisa me responder. O que é ser homem? O que é ser um homem? Uma pergunta simples, mas que infelizmente, dada a pluralidade de afirmativas do nosso tempo, já não é tão simples nós falarmos aquilo que parece, ou que parecia ser óbvio. Uma resposta rápida, nós diríamos o seguinte: ser homem é ter órgãos masculinos. Ser homem é ter características masculinas. Ser homem é ter uma percepção masculina de si. Ser homem envolve essas três realidades. Ser homem vai envolver uma questão biológica, né? Existe uma realidade biológica em mim e nos demais que são homens. E existe também um comportamento esperado da sociedade, ou seja, um andar característico de homem, um falar característico de homem. Tem um acadêmico chamado Kevin Van Hooser que ele vai dizer, para nós nos entendermos como homem, existe um indicador cromossômico, existe um indicador cultural e existe um indicador de consciência, ou seja, eu sou biologicamente falando. Existe uma espera da sociedade do que é realmente ser homem, e existe uma percepção interna da minha parte de que eu sou realmente homem. Esses marcadores, principalmente o cultural, ele é importante, porque toda a sociedade tem uma espera, tem uma perspectiva e um indicador daquilo que se espera de um homem. Só que esses marcadores culturais, eles vão variando de tempo em tempo e de cultura para cultura. Logo, o marcador social daquilo que se espera de um homem é importante na medida em que condiz com o quê? Com as Escrituras. Se aquilo que a sociedade espera de um homem não é aquilo que a Bíblia diz que devemos esperar, logo nós ficamos o quê? Com as Escrituras e deixamos de lado aquilo que a sociedade acha ou daquilo que ela espera que o homem realmente seja. A verdadeira masculinidade, meus irmãos, ela está no entendimento do que é ser homem e agir como tal. É juntando esse quebra-cabeça. Eu preciso entender o que sou e eu preciso agir à luz desse entendimento. Esse meu comportamento masculino, ele deve ser cultivado a cada dia. E cultivado por quê? Porque há um projeto de Deus para a minha vida. Há um projeto de Deus para a vida de todo aquele que nasce homem. E esse comportamento, ele deve ser o quê? Cultivado ao longo do dia. Infelizmente, quando nós falamos em cultivar comportamento masculino, nós começamos a cometer o equívoco de assumir posturas, que são posturas masculinas, mas que não é uma postura masculina esperada por Deus. Por exemplo, podemos ter um comportamento masculino de menino. Podemos ter um comportamento masculino de uma pessoa que não é madura. E nós temos um exemplo na Bíblia, já no início, Gênesis capítulo de número 3, Adão, por exemplo. Adão, ele foi chamado para o quê? Para proteger sua esposa. Ele a protegeu? Claro que não. Ele permitiu que ela dialogasse com o quê? Com o tentador. E ele participou do diálogo ficando o quê? Inteiramente quieto. Ele agiu como menino. Não era aquilo que se esperava do homem, Adão, colocado no próprio jardim. Outra coisa,
que nós vemos de um comportamento de um homem que não é aquilo que Deus espera. Adão foi egoísta. Ele foi egoísta ao ponto de culpar a sua própria esposa em decorrência do acontecido. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não era aquilo que deveria se esperar do próprio Adão, como um homem criado por Deus. Quando nós olhamos a trajetória trágica de Adão, Adão ele ficou em silêncio quando deveria falar. E Adão falou quando o silêncio dele deveria demonstrar arrependimento. Quando foi que ele ficou em silêncio quando deveria falar? Quando ele percebeu que a sua esposa estava travando um diálogo com o tentador e não falou? Nada. Quando foi que ele falou e deveria estar em silêncio? Quando Deus pergunta: o que foi que você fez, Adão? Tinha que ficar quieto. Me perdoa, Senhor. E não falar: foi a mulher que o Senhor me deu. Meus irmãos, Adão foi o homem que não deveria ser. E infelizmente muitos de nós, homens aqui, ao longo da nossa trajetória, nos tornamos, ou vez ou outra, nos comportamos como o homem que não deveria ser. Adão, ele teve sentimentos aqui. Ele sentiu que não deveria falar quando era para falar. E Adão sentiu que deveria culpar sua esposa quando não era para culpar. O fato de Adão ter feito isso é porque é um erro de julgamento. O simples fato de eu sentir que eu devo falar ou não falar, o simples fato de eu sentir que eu devo agir ou não agir, não faz esse comportamento o quê? Correto. O meu sentimento não deve determinar o que eu faço. O que deve determinar o que eu faço é aquilo que Deus espera realmente de mim, enquanto homem projetado por Deus para viver como tal. Uma coisa que nós aprendemos aqui de Adão, e que devemos levar para o nosso dia a dia: Deus, quando Ele nos fez homens, Deus Ele nos fez seres limitados, criaturas limitadas. E a masculinidade dada por Deus a nós, homens, vai estabelecer limites para o nosso ser. Porque Deus nos fez limitados. E essa limitação cria uma barreira para as coisas que nós queremos. Eu, como homem, não posso ser tudo o que eu quero. Aquilo que eu desejo ser e o que eu posso ser está dentro de uma estrutura. Que estrutura é essa? A masculinidade dada por Deus a mim. E aquele que é homem, logo, não há um limite, não há uma espera ilimitada de tudo aquilo que eu posso ser. Eu posso ser tudo aquilo que Deus permite que eu, enquanto homem, possa ser dentro do seu projeto. E você me fala: mas é ruim ser limitado assim, Anderson? Não, não é ruim, é bom. Essa limitação dada por Deus a nós, homens, e às mulheres também, é algo bom. Pertence à intenção do próprio Deus. Um renomado estudioso chamado Norman Wisba, ele vai falar em um dos seus livros o seguinte: ser uma criatura é respeitar os limites, e respeitar os limites andam de mãos dadas. Ser criatura e respeitar os limites andam de mãos dadas. Conforme a história se desenrola, e ele faz uma referência a Gênesis 3, torna-se claro que, quando as pessoas já não respeitam mais os limites, a vida das criaturas desmorona. Quando eu, enquanto homem, não respeito esses limites da minha masculinidade, eu me desmorono por completo. E aqueles que estão à minha volta estão o quê? Vão desmoronar junto. Qual a razão de nós vivermos hoje uma sociedade completamente fragmentada, desmoronando? Porque nós não estamos respeitando os nossos limites. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não temos autoridade para refazer o nosso gênero. Deus, Ele já nos deu. Muito pelo contrário, nós somos chamados a agir de acordo com esse projeto de Deus, para o meu e para o seu gênero. Como estamos falando de homens aqui, Deus tem um projeto para nós enquanto homens, porque fomos criados o quê? Assim, pelo próprio Criador. E aqui, meus irmãos, eu volto para aquela nossa observação inicial. Nós temos que ter cuidado com determinados estereótipos. Quando nós usamos esses estereótipos achando que nós estamos sendo bíblicos.
N.T. Wright, que é um teólogo anglicano, ele vai dizer assim: quando analisamos histórias em quadrinhos, filmes de baixo orçamento, romances e poemas de baixa qualidade, temos uma visão do imaginário padrão de como homens e as mulheres se comportam. Eles são brutamontes arrogantes e machistas que falam alto e estão sempre brigando, querendo tudo à sua maneira. Isso é um estereótipo, que homem é assim, é um brutamontes. Ele é truculento porque ele é homem, ele é agressivo porque ele é homem. Isso não passa de um mero estereótipo. Existe um outro estereótipo que já não existe e que os irmãos devem saber, que é a antiga ideia de que homem é o quê? Não chora. Quem lembra aqui da canção Não Estou Indo Embora? A mala já está pronta, né? Porque homem não chora. Mas como assim homem não chora? Em alguns momentos, homens choram sim. Podemos chorar. E em alguns momentos, devemos até mesmo chorar. Jesus, como exemplo de homem, ele teve momentos o quê? De choro. E em um desses momentos é lá João capítulo 11, quando ele olha a situação de Lázaro e ele o quê? Chora, dada a realidade de morte do seu próprio amigo. Jesus não se sente envergonhado. Foi nada não. Foi um cisco que entrou no meu olho. Não, ele realmente chorou. Porque a sua emoção está sendo o quê? Expressa. Ele está chorando como homem, mas ele expressa a sua emoção. Só que aqui, meus irmãos, não podemos agora criar uma espécie de salvo-conduto para que nós, enquanto homens, nos tornemos o quê? Chorões agora. Chorando por tudo. Não conseguindo fazer as coisas. Nasceu o sol, eu choro. O sol se põe, eu choro. Chove, eu choro. A minha esposa brigou comigo, eu choro. Meu time fez um gol, aí beleza, o Flamengo, aquela coisa, eu choro. Mas chorar por tudo? Chorar por tudo, não. Eu posso chorar, mas Deus não me chama para se tornar um chorão. Existem momentos. Eu sempre conto a Lide, quando foi meu avô faleceu, e aí, foi meu avô, não lembro quem foi, vamos parar de, não sei se foi minha avó, alguém da minha família. E aí meu pai, ele teve que fazer as coisas, ele parou, chorou, eu não sei se eu vou suportar isso, bora enterrar minha mãe. E aí ele chorou, agora bora fazer o que tem que fazer, mas ele teve um momento de choro. Ele não chorou ao ponto de não poder fazer aquilo que se esperava de quem? Dele, por mais difícil que fosse aquela situação. O que é que eu quero dizer aqui para nós homens? Que se existe uma situação trágica em nossa família, todos nós choramos, porque é uma situação trágica, mas existe a responsabilidade do homem parar o choro primeiro, para consolar a esposa e consolar filhos. A gente não pode permitir que Deus nos chama para sermos homens, e aí fiquemos chorando ao ponto de trazermos o quê? Mais preocupação para aqueles que deveriam ser o quê? Cuidados por nós. Então é o equilíbrio. Eu posso chorar? Claro que eu posso, mas a minha característica, ser uma característica de chorão, ao ponto de não conseguir fazer as coisas, Deus não nos chama para isso. Masculinidade é uma responsabilidade. E aqui para os mais novinhos, vocês nasceram homem e Deus espera algo de vocês. Os irmãos devem lembrar da clássica sabedoria do meu bisavô. Eu já falei aqui umas 3 vezes, é a última que eu falo para lembrar. Do meu bisavô, não, do bisavô de Atos. Nasce um menino, nasce um burro de carga. Nasce uma menina, nasce carga para um burro. Eu devo entender realmente qual é o meu papel. Deus me chamou para buscar o quê? Forças. Então, eu devo entender o que é que Deus espera de mim. 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Davi, prestes a morrer, e Salomão, prestes a assumir o trono, Davi fala, Salomão, seja corajoso. E aí ele conclui, seja homem, eu espero algo de você. A nação de Israel espera algo de você.
A comunidade de Maquininha espera algo de nós, homens, uma postura condizente com o gênero que Deus deu a cada um de nós. Só que quando eu digo que a nossa comunidade espera algo de nós precisamos aprender que ser rude não é o mesmo que ser homem. Um homem, ele pode até ser rude, mas ele não deve ser rude porque ele é homem, ele é um homem rude. A truculência não deve ser uma característica nossa, de masculinidade. Truculência é uma característica de masculinidade o quê? Distorcida, corrompida pelo próprio pecado. Gentileza, educação, cortesia, não são características femininas. Gentileza, educação e cortesia é habilidade humana. E pelo fato de nós, homens, sermos humanos, essas características devem ser expressas o quê? Dentro da nossa masculinidade. Um homem gentil, um homem educado e um homem cortês. A verdadeira masculinidade, ela vai ser sempre definida por um homem, Jesus, o Senhor. Quando nós olhamos para a carreira de Cristo, nós percebemos algo. Jesus, ele não levantava 100 quilos de peso e ele não tinha grosseria. Mas ainda assim eu não consegui encontrar um homem que fosse mais homem que Jesus. Alguém que encontrou? Um homem mais homem que Jesus, não há como nós encontrarmos. E ainda assim nós encontramos o que? Educação, cortesia, gentileza, firmeza nos momentos que deveriam ser firmes, mas o que? Amor, quando era para se demonstrar o próprio amor. É por isso que nós, enquanto homens, precisamos nos revestir de Cristo. Gálatas 3, versículo 28. Quem foi batizado se revestiu de Cristo Jesus. E agora a minha masculinidade, ela deve ser determinada pelo Cristo que habita em mim. Amém, meus irmãos? Uma outra característica básica do que é ser homem é que Deus nos deu uma vocação para amar. E essa vocação para amar precisa de coragem. Foi para isso que Deus fez cada um de nós aqui, que somos homens. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 ao 14, Paulo ele diz assim, no término dessa carta: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Meus queridos, ser homem é ser encarregado de liderança. Ser homem é ser encarregado de proteção. Ser homem é ser encarregado de sustento da própria família. Nós precisamos vestir a camisa de homem, que a própria Bíblia nos dá, como um projeto divino. E essa camisa de homem nos leva a encontrar prazer no prazer daqueles que nós protegemos. Isso é ser homem. Encontrar prazer no prazer daqueles que são protegidos por você, esposa, filhos, aqueles que se encontram debaixo da sua responsabilidade. Ser homem é ser chamado a liderar, uma liderança servil, liderança de serviço. Deus não nos chamou para sermos homens, para termos voz de comando, para mandar fazer o que queremos. Isso é masculinidade distorcida. Achar que eu sou homem para que a minha esposa e os meus filhos só façam o que eu quero. Isso não é ser homem. Isso é ser um tirano. É ser simplesmente um ditador. Para ser esse tipo de homem, que tem somente voz de comando, para mandar esposa e filho fazer o que ele quer, não precisa de Jesus. Basta só o coração egoísta. Eu já sou assim. O homem sem Cristo já é assim. Para ser um homem como Jesus, que lidera em benefício do outro, porque foi essa a liderança de Jesus, ele não liderou em benefício de si, mas em benefício do outro, nós precisamos de quem, meus irmãos? Para ser homem como Jesus na liderança do lar. Só para os homens aqui, precisamos de quem? Do próprio Jesus.
Sem Jesus não conseguimos ser o homem que Ele mesmo é. Eu preciso estar em Cristo. Meu coração precisa estar aberto para Cristo, pois do contrário, nunca poderei ser o homem que o próprio Jesus Cristo foi. A minha maior preocupação, a sua maior preocupação aqui em ser homem, não deve ser a autenticidade. Eu quero ser um homem autêntico, único, que ninguém poderia se comparar comigo. Jesus não chama nenhum homem para reafirmar quem ele é, reafirmar quem eu sou. Jesus não nos chama para a autenticidade. Jesus, ele nos chama para a imitação, ser como ele. Jesus não nos chama para reafirmarmos quem somos. Jesus nos chama para a transformação, porque ele quer chegar até nós e transformar o nosso coração de carne e colocando o quê? Um coração, transformar o nosso coração de carne, coração de pedra, colocando um coração de carne, para que sejamos o quê? Propícios a agir em benefício do outro, assim como o próprio Cristo agiu em benefício de cada um de nós. Para concluir, meus irmãos, tudo isso dessa noite, ser homem é assumir a frente. Ser homem é assumir a frente. C.S. Lewis, no clássico Cristianismo Puro e Simples, ele faz a seguinte observação: como eu disse, não sou casado, mas pelo que vejo, nem mesmo a mulher quer ser a chefe de sua própria casa, admira essa situação quando a observa na casa ao lado. Nessas circunstâncias, costuma dizer: pobre senhor X, por que ele se deixa dominar por aquela mulherzinha horrível? Isto está acima de minha compreensão. Aí ele diz: também não penso que ela fique lisonjeada quando alguém menciona o fato de ser ela a cabeça. Mulher, quando procura um homem para ser cuidada. E Deus, quando Ele forma um homem, Ele forma para o quê? Para cuidar. Existem as diversas situações que isso não é permitido, mas, no geral, precisamos interiorizar isso. Deus nos chamou, homens, para estarmos à frente. Vou contar uma simples ilustração aqui. Imagine que agora ficamos sabendo que alienígenas invadiram Maikinique, estão no centro de Maikinique, e o centro é aqui perto, já estão na praça, e estão vindo nessa direção para invadir nossa igreja. Aí o que acontece? As mulheres levantam e falam: vão todo mundo para lá, se escondam nas salas, porque nós vamos proteger essas portas, não permitindo que os alienígenas entrem. Nós, enquanto homens, bora meus meninos, bora para lá, porque as mulheres vão... A gente faria isso, meus irmãos? Se nós fizéssemos, era para a gente tomar de tapa. A gente deveria... Não, quem deve estar à frente é quem? Mesmo tremendo. Eu vou tremendo, mas eu vou, porque Deus nos chamou para estar onde? À frente. E nós temos um exemplo bíblico disso, Jacó. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 3, ele estava prestes a encontrar Esaú. Só que Jacó não sabe das intenções de Esaú. Esaú estava procurando ele para matar. O que é que Jacó faz? Bota a família atrás, e ele vai o quê? À frente. Você pode até me matar, mas você me mata como alguém que está disposto a proteger aqueles que estão debaixo do meu cuidado. Isso é ser homem. Precisamos da coragem do Evangelho, precisamos de Jesus para vivermos a verdadeira masculinidade que só o Evangelho, que só o Espírito Santo, que somente Deus pode nos dar. Meus irmãos, Jesus, como homem, ele assumiu o nosso lugar. Não somente o lugar dos homens, ele assumiu o lugar de todos. Jesus, como verdadeiro homem, ele tomou a nossa frente para que as consequências dos nossos pecados não recaíssem sobre nós. Jesus, como homem, foi suficientemente corajoso para nos amar. Como homem, ele foi suficientemente forte para suportar toda a dor. Meus queridos,
Jesus não simplesmente resgata a minha masculinidade. Muito pelo contrário, Jesus me salva. Jesus me restaura. Jesus me transforma. Jesus faz de um homem uma nova criação. Sabe por que isso é importante? Porque ser homem não salva ninguém. Eu não sou salvo por ser homem. Salvação não é uma questão de gênero. Salvação é uma questão de se entregar ao verdadeiro homem. E esse verdadeiro homem é Jesus Cristo, o Senhor. Sem Ele não há como nós vivermos os papéis que Deus conferiu a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus Ele nos abençoe e nos conceda a graça de sermos os homens que Jesus Cristo espera que sejamos, para o bem do nosso lar e para o bem da nossa própria cidade. Fiquemos todos em pé. Pai, nós te louvamos e te exaltamos, bendizemos o teu nome. Muito obrigado porque o Senhor é bom, obrigado por tua palavra, obrigado pelo que ouvimos nessa celebração de aniversário da Sociedade de Homens aqui da nossa igreja. Nos ajuda a ser homens como o Senhor quer que sejamos, que o nosso comportamento masculino seja aquele dentro do projeto do Senhor para cada um de nós, que não carreguemos estereótipos, mas que carreguemos as tuas marcas, Jesus, e que lutemos para ser o homem como o Senhor, só o Senhor conseguiu ser. Nos reveste com o poder do teu Espírito Santo para sermos melhores pais, melhores esposos, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores profissionais, e que essa transformação possa gerar mais transformações em nossa cidade, pelo poder que há em Cristo Jesus, o Senhor. É no nome dele que nós oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Tenham todos uma ótima noite. Estamos convidados para o nosso chá de confraternização, de comunhão, e tem um espetinho pró-arrecadação da viagem dos jovens ao Enjubás. R$ 5 o espetinho, viu? Deus abençoe a cada um.